Então, pessoal, bom dia. Um leitor, um telespectador, né, do YouTube me pediu um vídeo sobre o Lukács. Aí eu acho importante voltar a falar sobre ele, tá? Quem assistiu pediu sobre a carta sobre o stalinismo. Olha, aí eu voltei a esse texto e eu verifiquei o seguinte. Eu estudei com um lucachiano, que é o José Chazin, que aí foi a primeira vez que eu estudei Marx mais a fundo. Mas o seguinte, nessa carta sobre o stalinismo, o Lukács não estuda o assunto em profundidade. E o que eu noto, no fim das contas, é que a partir desse título, desse termo stalinismo, desse conceito, já volta ao trotskismo, porque esse termo stalinismo, ele é usado pelo Trotsky para falar que o Stalin não era leninista. É a briga deles dos anos 20. Então, como vocês lembram, e alguns não admitem, o Trotsky ficou contra o leninismo e contra o czarismo em 1906 e 1917. Ele entrou no partido, depois fracassou o partido menchevique, ele estava com os mencheviques, em julho de 17. Então, ele entrou no partido bolchevique e ele passou, aí que eu vejo, que eu aponto o problema dele, a dizer que sempre ele foi um leninista e que as ideias dele eram as do Marx e do Lenin, que ele era o continuador. Como se não houvesse problema nenhum dele ter combatido o partido de vanguarda e ser necessário uma autocrítica. Ele simplesmente relançou em 1923 o livro Nossas Tarefas, de 1906, que tinha ataques ao Lenin, chamava o Lenin de jacobino, ditador, não ficou bom. Então, nos anos 20, o Stalin lançou Fundamentos do Leninismo, eu tenho esse livro aqui, e textos como sistematizando o que o Lenin falou, e também o texto Trotskismo versus Leninismo. Então ele falou, olha, tem ideias que são do Trotsky, não são do Lenin. Então, como por exemplo, o Trotsky dizia que a Revolução Russa seria socialista. Então, quando o Lenin chegou em abril de 17, falou com as teses de abril, falou que a Revolução seria socialista, o Trotsky naquele momento não aderiu, não. Ficaram poucas pessoas com o Lenin naquele momento. A maioria problematizou. Uma das únicas pessoas, das poucas pessoas, foi o Stalin, que prosseguiu com o Lenin naquele ponto ali. O Trotsky não concordou. Mas quando veio a Revolução de Outubro, depois disso, né, que o Trotsky estava no partido, o Trotsky deu a entender que os trotskistas falam isso, né? Tem um texto do Hermínio Saqueta falando isso. Deu a entender que Lenin virou trotskista. Lenin apenas estava adotando a teoria do Trotsky ali. Então o Trotsky passa a misturar as ideias dele e passar como se fossem as do Lenin. Não é. E o Lukács, ele mantém uma posição ambivalente sobre Trotsky. Mas eu vejo que ele reaproveita conceitos de Trotsky. Logo de início, embora as próprias ideias do Trotsky em si ele rejeite. Então, por exemplo, ele ama o Lukács ama o Trotsky escondido. O termo stalinismo já separa o pensamento do Lenin do Stalin. É de saída algo da mentalidade trotskista, preferência trotskista. Embora da boca para fora, o Lukács fala que o Trotsky tem um traço negativo do La Salle, quer dizer, não acreditar nos camponeses, na aliança operário-camponesa, acreditar na arte pura, como se fosse Kant, e também, em determinado momento, o Lukács repete a fala do próprio partido, ali nos anos 30, do PC, da Rússia, falando que a linha política do Trotsky estaria tão errada, foi fazendo tanta barbeiragem, que acabou virando gangsterismo, quer dizer, acabou virando um bando de bandidos fazendo atentados, cometendo crimes, sabotagem, assassinatos e tal. Lukács chega a dizer isso. Então, posteriormente, lukácianos como Mészáros falaram que isso seria uma fraqueza do
uma fraqueza do autor, né, do Lukács, mas eu creio que, na verdade, o Lukács fecha mais com o Trotsky do que com o Stalin. E o Lukács tem problemas desde o início, desde aquele texto bolchevismo como problema moral, para absorver as ideias do Lenin. Sabe? Então aqui, ó, algumas colocações que eu faço aqui ao texto Carta sobre o Stalinismo. Stalinismo já é um termo usado para tomar partido do Trotsky, de cara no título. Culto da personalidade. Culto da personalidade. Quando apareceu a expressão culto da personalidade, em geral, é um grupo dentro do partido que quer decapitar líderes. Até o grupo do Deng Xiaoping fala nisso lá nos anos 70. Para decapitar Jiang Qing, decapitar a velha guarda maoísta. Né? Falamos disso em outros vídeos. Então, o Lukács disse que o Khrushchev tratou bem da questão Trotsky-Stalin no 20º Congresso. Não. Ali semeou confusão e dissensão e trouxe de volta o fantasma do trotskismo. Ali o relatório Khrushchev é ressuscitar os argumentos e fazer florescer o trotskismo no mundo inteiro. Isso aí, sem dúvida. Foi fato histórico. Então, Lukács acerta que Trotsky colocou o debate entre exportar a revolução ou voltar ao que havia antes de outubro de 17. Concordo também. Essa é a minha colocação. O Trotsky, o que aconteceu não foi o que aparece nos livros de história. O Stalin falou que tinha que construir um país só e revitalizou o nacionalismo, e o Trotsky falou mais acertadamente que se não levasse a revolução para os países ricos, centrais ali da economia capitalista, Europa Ocidental, Estados Unidos, se não acontecesse aquilo ali, aquela revolução ia fracassar. Ia degenerar em burocracia. Isso está nos livros didáticos. Só que ali a contraposição foi outra. O Stalin apontou que era, né, e o grupo do Stalin, né, que é a velha guarda bolchevique, apontou que não existia como construir o socialismo em outros países, porque era um erro exportar a revolução. Eles apontaram a questão, tinham acabado de viver a questão da tentativa de exportar para a Polônia, onde um governo apoiado pelos russos se instalou em Białystok e foi varrido pelo Piłsudski e outros nacionalistas poloneses, apoiados inclusive pelos luxemburguistas. Então, e a derrota foi tão fragorosa para os nacionalistas poloneses que parte da Lituânia, parte da Ucrânia e parte da Bielorrússia foram engolidas por esse Estado polonês, só voltaram em 1945 a fazer parte da União Soviética, das repúblicas soviéticas. Então, ali discutiu-se que não se pode apoiar um país a fazer a revolução com a logística, apoiando, treinando, passando suprimentos, treinando quadros, ajudando as pessoas que sofreram traumas de guerra, acidentes, trazendo para o hospital as vítimas e tal. Mas entrando com as tropas para impor um governo socialista é sempre um problema. Porque a direita, ela assim que ela recobra, que ela vê uma conjuntura mais favorável, assim que ocorrem erros do governo popular, ela aponta, olha, tá vendo? Não foi o povo que quis esse governo, foi o soviético que veio e impôs aqui. E essa foi a contradição fundamental que ferventou a destruição lá do Muro de Berlim das repúblicas populares do leste da Europa. A direita, quando ela ganhou força com a confusão no grupo entre nós socialistas, ela apontou essa contradição fundamental. Né? Aí então, olha, Lukács prossegue, ele fala que os chineses teriam acertos, né? Mas que inventaram o conceito lá de feudalismo asiático. Pois é. Até hoje a China usa o termo semifeudal para o período pré-49. Ela mesma se intitula a Coreia também. Antes da Revolução de 45, 49, ali para um pós-guerra, elas se intitulam semifeudais, semicoloniais. Tanto a Coreia do Norte quanto a China hoje em dia. Então,
O Lukács fala que Khrushchev é herdeiro dos ideais do stalinismo. Aí eu acho que Khrushchev fez uma destruição mesmo nas ideias do Lenin, atacando o Stalin. E acho totalmente errado aqui identificar Khrushchev com o stalinismo. Aí o Lukács coloca dentro da linha de pensamento do Trotsky mesmo. Os trotskistas até hoje defendem isso. Então, para o Lukács, quando ele fala em marxismo ortodoxo, ele está querendo dizer que é o marxismo dele. Ortodoxia seria igual ortodontia, interpretação correta de algum fato. Então, o marxismo, ele fala, marxismo ortodoxo, não, a gente fala às vezes marxismo ortodoxo como sendo um marxismo-leninismo lá da matriz soviética, ou da China ou do Vietnã, ou de Cuba, vamos supor, mas matriz soviética, do bloco socialista soviético. Muitas vezes é esse sentido, não é? A China teve um desenvolvimento totalmente diferente, né? Já para o lado do pensamento, há quem fale o pensamento Mao Zedong, há quem fale em maoísmo posteriormente, eu adoto esse termo maoísmo. A China tem um desenvolvimento criativo diferente. Então, o Lukács fica só nessa história do método, que o método, bastaria você seguir um certo método para você ser marxista, seria o método dialético, mas aí para mim abre uma confusão, porque método dialético o próprio hegeliano ele tem, e o Lukács realmente, ele não se diz marxista-leninista, e sim marxiano, né? Hegeliano marxista. Acho bem um pouco complicado. Ele não se diz marxiano, mas é hegeliano marxista. Marxiano ele deixa para as obras do Marx, né? Então, quando o Lukács fala em marxismo ortodoxo, ele não está falando de marxismo-leninismo. Quando ele o marxismo-leninismo de linha soviética, o pensamento do Stalin, por exemplo, ele chama de marxismo reduzido. O marxismo ortodoxo é o dele, em que a pessoa, para ser marxista, bastaria se fundamentar num método. Mas ele deixa vago o que é esse método. Não é? Então, assim, você pegando um método, como pega um táxi, você iria onde você quisesse? Não, o marxismo-leninismo ele tem fundamentos. Eles estão colocados lá no fundamento do leninismo. Então, assim, é preciso acreditar em ditadura do proletariado, é preciso acreditar em partido de vanguarda. E outra coisa, nós não estamos no capitalismo da livre iniciativa mais, estamos na era do imperialismo e já das primeiras experiências socialistas. Estamos na era do capitalismo de decomposição que complicou a revolução na parte central do países capitalistas centrais e favoreceu na periferia. Então, é uma conjuntura diferente do tempo do Marx. O Marx previu o monopólio, mas ele não analisou as sociedades os monopólios em maiores detalhes. Tudo bem? Então, assim, finalizando, nessa carta sobre o stalinismo, o que o Lukács faz? Reintroduz o trotskismo, toma partido do Khrushchev. Tá? Então, beleza. Então, tchau.